O Vinícius Júnior não bateu o pênalti e foi por conta das casas de aposta, e eu posso te provar. O Vini Júnior tava com a bola na mão, pronto pra bater o pênalti. E por que não bateu, né? O Bruno rondando ele e ele meio pensativo. Parecia que ele tinha combinado alguma coisa de não poder fazer o gol. Eu posso provar isso, se liga só na próxima cena. Antes de o jogo começar, olha a odd que estava na Cazé TV. Tava pagando 3.3. E olha só quem que é o embaixador da Bet. É o Vini Júnior, o próprio Vini Júnior. Se ele fizesse aquele pênalti, a casa de aposta ia perder milhões de reais. Você acha mesmo que isso não tá vendido? Você acha que o futebol é a mesma coisa que antes? Escrito, é contrato, porque é isso que todo grande patrocinador compra. Ele não compra a camisa. Ele compra a garantia de que o ativo dele vai estar visível na câmera jogando. Exatamente o que o Assis descreveu. O contrato Nike e CBF acabou em 2006 nesse formato. Foi renovado de outra forma. Mas a lógica não acabou porque ela nunca foi da Nike. Ela é do mercado. Quem paga quer retorno. Retorno exige visibilidade. Visibilidade exige campo. E hoje, quem ocupa esse espaço também são as bets. 90% dos clubes da Série A tem casa de apostas no peito. A CBF tem, a FIFA tem e os jogadores têm. Cada um a sua, cada um com o seu contrato. Olha a seleção de 2026, 12 convocados ligados à casa de apostas concorrentes. É quase um escândalo. E não é coincidência, só que é legal. Quando assistimos a uma partida de futebol, a maioria de nós acredita que o resultado depende apenas do talento, da tática e do esforço dos atletas em campo. Mas há um debate crescente na internet e entre investigadores esportivos apontando para um cenário diferente. A pergunta que muitos fazem hoje não é apenas se existem erros de arbitragem, mas se o esporte que conhecemos mudou de natureza, transformando-se em um espetáculo corporativo controlado de ponta a ponta. Se você é novo por aqui e busca análises que vão além do óbvio, clique no botão de se inscrever para acompanhar nossas próximas investigações. Nosso canal é pequeno e sua inscrição ajuda a fortalecer esta comunidade de análise crítica. Este assunto afeta diretamente a forma como consumimos entretenimento e como grandes indústrias gerenciam nossa atenção e recursos financeiros. O futebol atual movimenta montantes econômicos gigantescos, equivalentes a produto interno bruto de países pequenos. Na Copa do Mundo, esse interesse atinge o topo da geopolítica e do comércio global. Quando o esporte deixa de ser puramente uma competição e passa a ser o pilar financeiro de marcas globais, o resultado imprevisível se torna um problema de mercado. Para o investigador de grande porte, uma eliminação precoce ou uma zebra representa a perda de milhões em patrocínios e direitos de transmissão. Por isso, a busca por previsibilidade comercial passou a ser colocada por críticos como o fator principal de pressão sobre o que acontece dentro das quatro linhas. Se o resultado econômico precisa ser garantido para manter o fluxo de bilhões de dólares, a integridade da competição esportiva passa a sofrer questionamentos fundamentados. Para entender como essa dinâmica comercial opera na prática, precisamos voltar ao caso da final da Copa do Mundo de 1998. Horas antes da partida decisiva entre Brasil e França, o atacante Ronaldo sofreu uma convulsão na concentração. Inicialmente retirado da escalação, ele foi reincorporado pouco antes do início do jogo, apresentando uma atuação visivelmente abaixo das condições físicas normais. O episódio gerou tanta desconfiança no Brasil que resultou em uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara dos Deputados para investigar os contratos da seleção brasileira. Os documentos expuseram que o acordo de patrocínio com a empresa Nike impunha obrigações severas à equipe para a utilização de seus principais atletas em eventos e jogos amistosos. Esse caso histórico serve de base para os críticos demonstrarem que o aspecto técnico e a saúde dos atletas podem se tornar secundários diante de obrigações contratuais multimilionárias. O contexto comercial atual apenas sofisticou esses mecanismos de controle, ampliando a dependência das confederações em relação ao capital privado.
Registros daquela investigação legislativa apontaram que cláusulas específicas davam à marca patrocinadora poderes que tradicionalmente pertenciam apenas à comissão técnica, demonstrando uma interferência direta na gestão do futebol nacional. Como o nosso canal ainda é pequeno e este tipo de conteúdo documental exige muita pesquisa técnica para evitar os bloqueios de distribuição das plataformas, o seu apoio é fundamental. Se você valoriza esse tipo de jornalismo cético e sem exageros, deixe o seu gostei aqui embaixo. Isso ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas que também questionam o sistema atual. Então, vamos continuar. Quem estuda o tema de forma aprofundada é o jornalista de investigação canadense Declan Hill. Em seus livros e declarações baseados em anos de infiltração em organizações criminosas, Hill afirma que máfias organizadas e redes de financiamento ocultas descobriram como abordar jogadores, árbitros e dirigentes. Ele documenta que a manipulação raramente ocorre na compra de um time inteiro, o que seria difícil de ocultar. Em vez disso, o método se baseia no controle de peças-chave, como um juiz ou um defensor, capazes de alterar o placar sem levantar suspeitas imediatas de fraude. Hill relata que o mercado asiático de apostas, que movimenta valores não regulados, encontrou brechas para influenciar torneios de grande relevância, incluindo jogos de Copa do Mundo passadas. O argumento central do jornalista é que o futebol se tornou vulnerável porque as punições institucionais eram frouxas e a circulação de dinheiro em espécie facilitava o suborno. O ceticismo em relação a essas teses aponta que, embora Hill tenha provado casos isolados em ligas menores, estender essa dinâmica para o topo do futebol mundial esbarra na extrema vigilância da mídia sobre os atletas de elite. Quanto ao mercado de apostas esportivas, ele opera como sistemas de monitoramento em tempo real, que acompanham milhares de partidas em competições como Premier League, Champions League, La Liga, Série A, Bundesliga, Copa Libertadores e Copa do Mundo. Entre os indicadores analisados estão concentrações incomuns de apostas, movimentações repentinas de odds, criação coordenada de contas e volumes atípicos em determinados momentos da partida. Quando esses padrões fogem do comportamento esperado, relatórios são enviados às entidades esportivas e autoridades competentes para a apuração dos fatos. Contudo, o cenário atual se tornou ainda mais complexo com a centralidade que as casas de apostas assumiram no esporte. Elas deixaram a periferia do mercado para financiar as próprias ligas e transmissões oficiais. Somado a isso, a própria Federação Internacional de Futebol, a FIFA, possui um histórico documentado de corrupção administrativa. Em 2015, uma investigação conduzida pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos e por autoridades suíças revelou um amplo esquema de propinas, lavagem de dinheiro e fraude envolvendo dirigentes da entidade e executivos do marketing esportivo. O escândalo levou à prisão e ao indiciamento de altos dirigentes. Também levou à saída de Sepp Blatter da presidência e à abertura de investigações sobre o processo de escolha das sedes das Copas do Mundo de 2018 e 2022. Diante desse histórico de falta de transparência institucional, torcedores e comunidades online frequentemente levantam suspeitas sobre a atuação da arbitragem e do uso do árbitro de vídeo. O argumento dessas comunidades é que a tecnologia, ao invés de neutralizar os erros, centralizou as decisões em uma cabine, permitindo que marcações interpretativas e linhas geométricas milimétricas possam ser utilizadas para conduzir o andamento dos jogos de acordo com os interesses econômicos de marcas ou seleções mais rentáveis para o torneio. Por outro lado, analistas esportivos apontam um contraponto. O erro humano faz parte do esporte e a tecnologia apenas expôs a complexidade das regras, não havendo provas de um plano centralizado de manipulação por meio de software ou da arbitragem. Chegamos ao centro da questão.
A tese de que o futebol real deixou de existir não depende de teorias sem provas. Ela se baseia na transformação do esporte em um ativo financeiro de alta liquidez. O futebol moderno pode ter se tornado um produto de entretenimento controlado, simplesmente porque a economia de mercado não tolera o prejuízo da incerteza. Quando os clubes operam como corporações e as confederações dependem diretamente do dinheiro gerado pelas plataformas de apostas, a lógica puramente mercantil tende a substituir o espírito da competição original de forma técnica e silenciosa. O jogo que assistimos hoje é, antes de tudo, uma engrenagem financeira projetada para manter mercados globais engajados, mitigando riscos econômicos por meio do controle institucional e tecnológico. Para continuarmos trazendo dados consolidados, documentos reais e análises geopolíticas completas, sem cair nos jargões da mídia tradicional, precisamos fortalecer o nosso canal. Inscreva-se agora no botão vermelho para garantir que você receberá nossos próximos vídeos informativos e ajude a nossa comunidade a crescer. Agora, eu quero que você deixe sua análise técnica aqui embaixo nos comentários, avaliando o peso das grandes empresas, das casas de apostas e do uso atual da arbitragem de vídeo. Você acredita que o futebol ainda mantém a sua essência competitiva ou já se transformou em um mercado de entretenimento com resultados induzidos? Deixe seu comentário aqui para enriquecer este debate. Para quem deseja consumir o esporte sem se tornar apenas uma estatística financeira dessas corporações, o caminho é manter o distanciamento crítico. Observe quais marcas financiam os eventos, estude o histórico das decisões institucionais e encare o futebol pelo que ele se tornou, uma indústria de entretenimento de massa e não uma paixão cega. Manter o estado de alerta e o ceticismo analítico é a única forma de proteger a sua atenção. E nós continuaremos acompanhando os fatos. Então, até a nossa próxima análise, onde desvendamos a verdade oculta.